Seja bem-vindo a mais um episódio do The Mark Podcast. Hoje um convidado ilustre, um homem de poder. Vou pedir que você se apresente aí. Eu só queria falar que eu tenho um carinho muito grande por você. Obrigado por você ter vindo hoje no podcast. Obrigado. Digo que a recíproca é verdadeira, carinho por toda a tua família, teu pai, pela Ariane. Mas vamos lá. Quem que eu sou? Marcel Marques, eu sou juiz do trabalho, sou professor, estou atuando já na magistratura faz quase 8 anos. Então, são 8 anos de carreira, né? Uma carreira que espero eu que dure por muito tempo ainda. Eu acho que é interessante a gente começar a conversa falando sobre profissões como um todo. Já que a ideia, o foco do nosso programa é profissões, a gente tem que imaginar, Heitor, que toda e qualquer profissão é extremamente importante. Sem sombra de dúvidas. Todas as profissões, sejam aquelas que necessitam uma capacitação maior, uma produção intelectual maior, ou até mesmo aquelas profissões mais simples, mais braçais. Mas todas são extremamente importantes. Mas nós não podemos negar que dois ramos profissionais carregam um pouco mais de importância. E quais são esses ramos? O primeiro ramo é o ramo da saúde. Sem sombra de dúvida. A saúde lida com vida. Lidar com vida é a coisa mais importante para um ser humano. E o segundo ramo, que carrega um pouco mais de importância, é o ramo do direito. Por quê? Porque a vida só tem graça quando se é livre. E o direito lida com liberdade. Então, falar de vida e falar de liberdade, nós estamos falando de profissionais da área da saúde e profissionais da área do direito. Então, não tem como a gente não falar de profissões e não tocar nesses dois pontos extremamente valorizados para o ser humano. Vida e liberdade. Começamos por aí. Ô Marcel, e você é juiz de trabalho, mas, em geral, qual que é o papel de um juiz, seja da vara infantil, seja da vara de trabalho como você, e o que te levou a se tornar juiz? Vamos lá. Para a gente poder entender um pouco o que é a profissão de um juiz, nós temos que entender que um Estado democrático de direito, o Estado onde a gente vive, o Estado brasileiro que a gente vive, ele é sustentado em 3 grandes bases. Nós temos o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. O que é cada um deles? De uma forma simples e explicada, né? O Poder Judiciário é quem aplica as leis. O Poder Legislativo é quem produz as leis. Por fim, o Poder Executivo é aquele que executa as políticas governamentais. Falando sobre isso, nós temos no Poder Executivo a Presidência da República, os governadores de Estado e os prefeitos. No Poder Legislativo, nós temos os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. E no Poder Judiciário, nós temos os juízes. O que são essas 3 carreiras? São membros de poder. São a personificação do poder. Nós temos Presidente da República, deputados, senadores e vereadores e juízes. São membros desses poderes. Os juízes estão nesse terceiro poder, no Poder Judiciário, que tem como principal função a aplicação das leis, a interpretação dos fatos de acordo com a lei. Então, neste poder, você está falando dos juízes, da profissão que eu exerço desde 2013. Cara, e você falou que o juiz, ele julga através da interpretação dele. Certo. E assim como o médico, por exemplo, ele tem um código de ética a ser seguido. Perfeito. Que praticamente rege a profissão dele. O juiz também, existe algum tipo de código de ética? Vamos lá. Deve seguir? O exercício da magistratura ele é regulado por uma lei específica, que é a Lei Orgânica da Magistratura, chamada de LOMAN. E ali ela traz todos os princípios e bases do exercício da magistratura, do exercício do cargo de juiz. E sim, nas suas devidas proporções, como um código de ética que tem que ser seguido. Ele traz todas as determinações da aplicação do magistrado como pessoa, aplicando e exercendo a jurisdição, que é dizer o direito. Então, sim, nós temos uma pauta que é a Lei Orgânica da Magistratura. E, Marcel, para a gente contextualizar um pouco aqui, para a gente atender o propósito desse podcast, qual que é a caminhada que um jovem, um cara que está começando a profissão agora, deve seguir para se tornar um juiz? Qual curso que ele tem que fazer? Perfeito. Qual prova que ele tem que fazer? Quanto tempo de estudo? Vamos lá. Antes de mais nada, Heitor, é importante dizer que o exercício da magistratura, o exercício da jurisdição, é algo que tem que ser vocacionado, assim como um médico. Tem que ter uma vocação, tem que ter uma identificação com a carreira para poder exercê-la bem. Não pode ser juiz por ser juiz, assim como não pode ser médico por ser médico. Então, para conseguir chegar no cargo de juiz, eu tenho que te dar algumas estruturas, explicar algumas estruturas como é que isso funciona. Lembra que eu falei agora dos 3 poderes? Poder executivo, legislativo e judiciário? O poder judiciário é o único poder desse complexo onde os seus membros de primeiro grau são efetivamente concursados. Por quê? Porque no poder executivo e no poder legislativo são eleitos. Nós votamos a cada 4 anos para presidente, a cada 4 anos para governador, para prefeito, para vereador. Eles são eleitos, eles são escolhidos pelo povo.
No Poder Judiciário, os juízes de primeiro grau, aqueles que entram na carreira como juízes, eles são aprovados em concurso público. Isso é uma determinação constitucional. Então, para poder ser juiz de primeiro grau hoje, tem que ser aprovado num concurso público. Ah, Marcel, todos os juízes que existem no Brasil são aprovados em concurso público? Não. Por quê? Porque nós temos, dentro da composição do Poder Judiciário, nessa composição que nós estamos conversando, a gente tem, no primeiro grau, 100% dos juízes são concursados. No segundo grau, o que é o segundo grau? É a segunda instância, são os tribunais. Na segunda instância, nós temos 1/5 que é composto por advogados indicados, que daí se tornam juízes a partir do momento em que são indicados para compor este tribunal. E nos tribunais superiores, quando a gente fala de tribunal superior, a gente está falando do Tribunal Superior do Trabalho, STJ, Superior Tribunal de Justiça, STF, Supremo Tribunal Federal, principalmente quando se fala em Supremo Tribunal Federal, são indicados apenas. Não são necessariamente de carreira, não passam num concurso para chegar ao STF. Eles são indicados por quem? Pelo Presidente da República. É o Presidente da República que indica os ministros do STF. Então, quando a gente fala em Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello, todos foram indicados pelo Presidente da República. Por exemplo, Marco Aurélio Mello é um ministro indicado pelo Presidente da República que era seu primo. Quem foi? Fernando Collor de Mello. Quem indicou o Marco Aurélio Mello indicou um primo para compor a Suprema Corte. Levando em conta essa estrutura do judiciário, existe, de certa forma, uma hierarquia, assim, vou dizer, existem cargos que possuem uma autoridade maior acima do juiz ou não? Não, vamos lá, vamos trabalhar com esse conceito. Não existe hierarquia, não existe um juiz que tenha mais poder ou poder sobre outro juiz. Todos os juízes têm o mesmo poder. O que existe são diferentes graus de decisão. A decisão está num grau diferente. Então nós temos o juiz do primeiro grau que toma a primeira decisão. E como é que se chama a primeira decisão proferida por um juiz de primeiro grau? Se chama sentença. E olha que bonita a história da sentença. A origem da palavra sentença vem de sentir. Lembra quando você falou que o juiz faz a interpretação de uma lei? Então, ele não só interpreta a lei, como ele sente os fatos narrados naquele processo e ele, no sentimento que ele traz, ele produz a sua sentença de acordo com a lei. Então, a palavra sentença vem disso, vem de sentir. A partir do momento em que tem a sentença, nós podemos ter um recurso sobre essa sentença. Então, por quê? Porque toda decisão, e isso é um princípio democrático de direito, da democracia, a decisão ela tem que ter 2 graus de decisão. Não basta, porque se fosse só a minha decisão prevaleceria, apenas uma pessoa teria analisado aquele processo. Então, o princípio do duplo grau de jurisdição é exatamente isso. Então, eu tenho a minha sentença de primeiro grau aqui, produzida por esse juiz que sentiu o processo, tem um recurso dessa sentença e vai para o tribunal. O tribunal é composto por desembargadores, que são juízes mais experientes que chegam ao cargo de desembargador, que passam a carreira da magistratura chegando ao cargo de desembargador. Lá, não é um desembargador que decide, é uma câmara de desembargadores composta por, no mínimo, 3. Então, a minha sentença vai ser não avaliada, mas os fatos deste processo serão reanalisados, o fato e o direito, pelos desembargadores do segundo grau. Deste segundo grau, deste tribunal, é possível ir para os tribunais superiores, que daí a gente tem os recursos específicos para ir para o Tribunal Superior do Trabalho, para o Superior Tribunal de Justiça. E caso essa decisão afronte a Constituição Federal, que é a nossa carta maior, a principal lei que a gente tem no Brasil hoje, se essa decisão afrontar a Constituição Federal, ela pode ir até o Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal faz? Ele interpreta a Constituição. Caraca, então, de certa forma, então não tem como você questionar uma decisão do ministro do Supremo Tribunal, não existe... Dali não passa. O que eu sempre digo, uma decisão judicial, ela pode ser questionada, sim, ela pode ser debatida, sim, mas mesmo diante de questionamentos e debates, ela tem que ser cumprida. A decisão judicial, o Poder Judiciário tem este poder de coerção. As decisões dele, ele pode pedir o seu cumprimento de forma coercitiva, inclusive. E apenas o Poder Judiciário tem esse poder. Por que é importante falar sobre isso, Heitor? Porque é o seguinte, a partir do momento em que a gente decide viver em sociedade, viver como a gente vive aqui no Brasil, a gente transfere o nosso poder de fazer justiça para o Estado. O Estado é o único detentor do poder de fazer justiça. Falando num linguajar bem tranquilo, se alguém mata alguém da minha família, eu não posso ir lá e matar essa pessoa. Eu não tenho este poder de resolver aquele problema de acordo com o meu entendimento. Eu transfiro esse poder para o Estado, e o Estado, sim,
julga essa pessoa e pode condená-lo, e no Brasil, inclusive, não temos nem pena de morte, nem pena de banimento, diferente de alguns estados norte-americanos. Então, essa transferência de poder da mão do cidadão para o Estado é extremamente importante na conceituação do Poder Judiciário. E daí o Poder Judiciário pode, sim, exigir o cumprimento das suas decisões. Então, a partir do momento que nós temos uma sentença, ou um acórdão, ou uma decisão definitiva sobre um processo, o Estado pode ir lá e executar essa sentença. Executar essa, por exemplo, no direito penal, executar a pena e prender o réu caso tenha sido condenado. Você perguntou como é que entra na carreira. Eu montei a estrutura, mas não cheguei no ponto de como que entra na carreira. O que faz para ser juiz, né? Qual é o caminho para ser juiz? Isso é muito legal também. Primeiro ponto. Você só consegue ser juiz de carreira, passar num concurso para a magistratura, se fizer direito. Tem que cursar direito. Qual é o curso superior que a pessoa tem que fazer? Direito. Tem que cursar direito. O curso de direito hoje no Brasil tem que ter no mínimo 5 anos. A legislação exige que sejam 5 anos de preparação dentro da faculdade para sair formado. Se forma em bacharel em direito, você não se forma advogado. Isso é importante também. Você só se torna advogado a partir do momento que você é aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Daí você ganha o título de advogado, a OAB, a famosa OAB. Então, se você passa no exame da OAB, você se torna advogado. Enquanto você não passar no exame da OAB, você é bacharel em direito. Você só é formado em direito. Como é que faz? Depois que eu sou bacharel em direito e eu quero ser magistrado, o que eu tenho que fazer? A nossa Constituição Federal exige que você atue como advogado por 3 anos. É um tempo mínimo de experiência na advocacia para poder ser magistrado. Só a advocacia serve para isso? Não. Você pode ser servidor público de algum outro cargo que tenha alguma vinculação com o direito, e daí sim que não possa exercer a advocacia, e daí você pode utilizar esse exercício desse cargo para ocupar esses 3 anos necessários. Depois de 3 anos, você tem que estudar, e aí sim estudar muito para conseguir fazer uma prova, porque para entrar na magistratura, para ser magistrado, você tem que fazer um concurso público. E o concurso público da magistratura hoje é, sem sombra de dúvida, o top 5 dos mais difíceis que o Brasil tem. Sem sombra de dúvidas quanto a isso. Porque ele é um concurso composto por diversas fases. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Primeira fase que a gente tem na magistratura é uma prova com 100 questões. Você tem que fazer uma prova de 100 questões em 4 horas. E para você ter ideia, eu fiz essa prova em 2013. Em 2013 que eu fui aprovado nessa prova. Das 100 questões eu acertei 91. Então, o ponto de corte, o famoso chamado ponto de corte, ele é extremamente elevado, porque sim, você está concorrendo com os melhores. A magistratura quer isso, ela quer trazer para os seus quadros os melhores. Então, a pessoa tem que estudar realmente muito. Então, você tem a primeira fase com essas 100 questões. Daí você passa por uma segunda fase. Ah, acabou aí? Não, nós temos a segunda fase, que são 10 questões dissertativas. Você tem que escrever 10 questões, responder 10 questões, também em 4 horas. Ah, acabou aí? Não, você vai para a terceira fase. A terceira fase é o exercício profissional, literalmente, porque você tem uma prova de sentença. Você recebe um processo e você tem que sentenciar aquele processo para o avaliador poder sentir se você é capaz de produzir uma sentença. Se você vai ter a capacidade de produzir aquilo que você vai ter que fazer durante a sua vida inteira. Acabou aí? Não. Nós temos a quarta fase, a quarta prova, que é uma prova oral, que eles chamam. Porque o que a gente fala? A primeira, a segunda e a terceira fase, o tribunal não te conhece. Você é apenas um número de inscrição. A prova oral é quando o tribunal vai te ver pela primeira vez. Então você vai lá e você vai responder perante 3 ministros, 3 desembargadores, depende da composição da banca, sempre com um advogado. A OAB sempre participa dessa fase, assim como participa das outras fases também. Você faz a prova oral. Caso aprovada na prova oral, tem a 5ª fase, que já não é eliminatória, que é a fase de títulos. Você mostra tudo que você já fez na sua vida acadêmica e ela te pontua. Passou nas 5 fases, sim. Você é aprovado no concurso. Isso quer dizer que você já é juiz? Ainda não. Então, o caminho é longo, Heitor, mas é muito válido. A satisfação do exercício da magistratura é muito agradável depois. Passou na prova oral, você vai para um curso de preparação fornecido pela escola judicial do tribunal que você está vinculado. E os próximos 2 anos você fica no famoso estágio probatório, onde eles te avaliam para ver se você tem a capacidade de exercer o cargo de juiz. Em 2 anos não deu problema, você efetivamente é um juiz. Então é esse o caminho para chegar na magistratura. E
E depois, como é que você é direcionado para essas varas? Então, você escolhe, tipo, ó, eu quero ser juiz do trabalho, eu quero ser juiz da vara infantil, sei lá. Nós temos, a Constituição Federal, ela define o Poder Judiciário por algumas competências. O que é competência? Competência não é dizer se a pessoa é competente ou não para exercer aquele cargo. Competência é para dizer sobre o que ela pode decidir e aonde ela pode decidir. Então, nós temos, no Brasil, a Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, que é a que eu integro hoje. Nós temos 24 tribunais regionais do trabalho, um em cada estado do país, sendo que no estado de São Paulo nós temos 2 tribunais, que é o TRT-2 e o TRT-15. Eu escolhi fazer o concurso para juiz do trabalho. Então, eu só fazia concurso para os tribunais regionais do trabalho. Existe outra forma de justiça? Existe. Existem os tribunais de justiça, que são destinados a matérias de competência específica, como direito de família, direito penal e alguns outros direitos específicos. Eles não julgam processos trabalhistas, sou eu, no Tribunal Regional do Trabalho, que julgo. Então tem o Tribunal de Justiça, que também cada estado tem o seu Tribunal de Justiça. Por fim, nós temos a Justiça Federal, que é o terceiro e último ramo do Poder Judiciário, onde nós temos os juízes federais. Então nós temos os juízes do trabalho, na Justiça do Trabalho, nós temos os juízes na Justiça Comum, chamada, que é a dos Tribunais de Justiça, e os juízes federais, que estão vinculados aos Tribunais Regionais Federais, que hoje no Brasil são 6 Tribunais Regionais Federais. Então você escolhe qual das 3 carreiras você quer seguir antes do concurso. Você faz o concurso para a carreira específica, você não escolhe depois, é antes. Como é que eu escolho para vir para a vara? Aí a gente entra no tema de competência territorial. Cada cidade, cada local, cada área, cada região metropolitana, por exemplo, pode ter uma vara de trabalho e você escolhe em qual você quer atuar. Então tem Justiça Federal, Justiça Comum e Justiça do Trabalho, cada uma com a sua área territorial. Eu hoje trabalho em Rio Preto. E, Marcel, e para você se tornar um juiz desembargador, seria isso? Desembargador? Desembargador. Aí é o mesmo processo também? Vamos lá. O grau da carreira, como é que é? O ingresso na carreira da magistratura, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum ou na Justiça Federal, é como juiz substituto. O título é de juiz substituto. A carreira acontece o seguinte: depois de juiz substituto, com um tempo de carreira, de experiência, você vira juiz titular. Você é o responsável pela vara. Depois de anos como juiz titular, você pode se tornar desembargador. Quais são as formas de promoção que ocorrem dentro da carreira? Nós temos 2 formatos. Pode ser por antiguidade. Quanto mais antigo você for, você consegue avançar na carreira. Ou por merecimento, que daí depende de acordo com a tua produtividade como magistrado. São as 2 formas de promoção dentro da Justiça do Trabalho. Ou da Justiça Federal ou da Justiça Comum. No mesmo caso, nas 3 são iguais. Então, depois que você passa como juiz titular, você pode ir por antiguidade ou por merecimento para o cargo de desembargador, que daí você integra o Tribunal Regional do Trabalho. E, por fim, depois do cargo de desembargador, você ainda pode ser indicado para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Mas aí tudo também é por indicação. Existe lista tríplice, o próprio tribunal é que indica os seus membros, existe uma composição e um protocolo para isso acontecer. Ah, entendi. Então o presidente não pode escolher, vamos dizer, qualquer juiz, entre aspas. Não, exatamente. Os próprios tribunais mandam uma lista com o nome dos magistrados em que o presidente pode indicar. Tá. E, Marcel, levando em conta a remuneração de um juiz, qual seria a remuneração média, assim, um salário médio de um juiz? E se a remuneração também aumenta de acordo com essas promoções? Você falou. Vamos lá. Juiz titular, desembargador, se tem... Sem problemas. Nós temos hoje uma estrutura remuneratória pública. Qualquer serviço público, a remuneração ela é pública, isso está disponível nos sites do governo. Então, o magistrado hoje, como juiz substituto, ele entra na carreira ganhando R$ 32.100 aproximadamente. E a cada promoção aumenta de 5% a 10%. Então, ele vai aumentando e hoje o cargo de ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, hoje, salvo engano, está em R$ 39.000 aproximadamente o salário. Então, é essa variação, de R$ 32.000 a R$ 39.000 hoje, né? E é um salário que, ainda que possa parecer um salário alto, se você avaliar apenas a inflação, ele é considerado hoje um salário defasado. Mas é essa a remuneração, a estrutura remuneratória hoje da magistratura é essa. E quanto à aposentadoria do juiz, de ministro, são aposentadorias integrais? Como é que funciona isso? Isso é muito importante esse esclarecimento, porque a sociedade ainda acredita que o magistrado se aposenta com salário integral. Não. Desde 2013, quando teve uma reforma constitucional, uma emenda constitucional, isso mudou. Hoje, os magistrados, os juízes, que entraram depois de 2013 na carreira, eles se aposentam pelo teto do INSS.
Existem previdências complementares do Poder Judiciário? Existem, mas aí você paga como se fosse uma previdência complementar particular. Você paga e daí lá na frente você consegue resgatar essa previdência complementar. Mas do Estado, quando eu me aposentar, eu vou receber o teto do valor do INSS. Eu não tenho aquela aposentadoria integral, como alguns colegas ainda têm, os colegas mais antigos, que já estão na carreira há 30 anos, há 40 anos, esses sim ainda se aposentam pelo salário integral. E, além dessas remunerações, existem algum tipo de auxílio ou benefício que isso também é muito importante falar sobre isso. É muito importante falar sobre isso. Nós temos a estrutura remuneratória do Poder Judiciário, ele é na base de subsídio. O nome não é salário, não é remuneração, é subsídio. E quando se fala em subsídio, ali está todos os valores que o magistrado recebe. Existe algum valor que ele pode receber extra? Sim, existe. No máximo um auxílio saúde, que não é um valor expressivo, um auxílio alimentação, que também não é um valor expressivo. Então, a remuneração dos R$32 mil já está incluído esses auxílios também. Entendi. E, Marcelo... Mas aquela história, desculpa te interromper, claro, aquela história de auxílio moradia, auxílio terno, auxílio livro, não, eu não recebo nada disso, os juízes federais não recebem nada disso. Que acho que muito deputado, muitas pessoas do cargo público acabam recebendo. Os deputados eles recebem auxílio moradia, realmente, está previsto constitucionalmente isso, principalmente os deputados federais e estaduais que precisam sair da sua cidade e ir morar, ou na capital do estado ou em Brasília, onde eles recebem daí o auxílio moradia para exercer o cargo lá. E nenhum cargo do judiciário recebe esse tipo de auxílio? O auxílio moradia foi pago por um tempo. Nós tivemos uma decisão do ministro do STF, Luiz Fux, que atualmente é o presidente do Supremo Tribunal Federal, onde ele determinou o pagamento do auxílio moradia. Mas desde 2015, salvo engano, ou 2017, eu não sei te precisar, não paga mais, então não recebe. Entendi. E, Marcelo, falando um pouco da sua experiência pessoal como juiz, a gente disse aqui que acaba sendo uma interpretação do juiz para julgar os fatos. Uhum. E de certa forma, às vezes é difícil você ser 100% racional diante dos fatos. Você tenta ser imparcial o máximo possível. Mas você já teve alguma sensação, algum sentimento que você julgou, não errado, mas talvez fosse injusto algum julgamento? Vamos trabalhar com isso. Acho que é extremamente importante a gente falar sobre isso. O Poder Judiciário ele exige que os juízes sejam imparciais, mas em momento algum é possível exigir de um ser humano que ele seja neutro. Principalmente quando a gente está falando de... Olha o que eu falei lá no começo, que a sentença é um sentir, é o analisar aquele fato, é o sentir o que foi dito, o que está sendo exposto, e através desse sentir que o juiz profere a sua sentença. Então ele é imparcial porque ele não está ali para defender nem um lado A, nem o lado B. Nem o réu, nem o culpado, nem o reclamante, nem a reclamada, nem o empregado, nem o empregador. Ali ele é imparcial, mas ele não necessariamente é neutro. Ele vai se identificar com alguma das partes, sem sombra de dúvidas quanto a isso. E essa questão que você traz sobre se alguma vez eu tomei alguma decisão em que eu tenha me arrependido, eu tenha repensado, isso é muito frequente. Isso é extremamente frequente e o juiz que disser que isso não é frequente, ele estará com certeza mentindo. Por quê? Porque um magistrado, quando ele toma uma decisão, quando ele profere uma sentença, ele profere de acordo com o que está nos autos, com o que vem para o processo. E não necessariamente, Heitor, o que vem para o processo é a verdade. O ser humano ele tem o dom de mentir. A gente sabe que a mentir é uma das opções do ser humano. Então eu sempre brinco que muitas vezes o processo que eu estou julgando, nenhuma das partes estão falando a verdade. Eu sei que tanto o reclamante, neste caso o empregado, quanto o reclamado, o empregador, os dois estão mentindo. E, infelizmente, a gente chega no ponto que aquele que mente melhor acaba ganhando. Então, sim, eu sei que alguma sentença minha já condenou algum empregador que fazia tudo certo, mas só que ele não conseguiu me provar isso. Assim como eu sei que eu já absolvi algum empregador, mesmo ele fazendo alguma coisa errada. E olha só como é interessante, a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso é um dos grandes dilemas do magistrado, que ele precisa aprender a lidar com a situação, porque a vida inteira será assim. A vida inteira ele pode cometer erros, mas eu espero, sinceramente, acertar na grande maioria das vezes. Por quê? Porque fazer justiça vai muito além do dizer o direito. Fazer justiça é analisar aquele fato, é sentir aquele fato e proferir uma sentença. E essa sentença, ainda que eu faça 30, 40 sentenças por mês, para a pessoa que recebe a sentença, para a parte, para o empregado, para o empregador, é a coisa mais importante que ele tem. Porque ele só tem um processo, eu faço 30 ou 40. Então a influência que eu posso ter na vida de uma pessoa me demanda muita atenção, muita concentração e dedicação à profissão. Por isso que a profissão de magistrado ela tem que ser extremamente valorizada.
Porque sim, a gente interfere na vida diariamente de diversas pessoas no Brasil afora. Cara, e levando em conta, eu concordo com você, de valorizar realmente o juiz, tudo, e quem você acha que deveria seguir uma carreira de juiz? Eu digo, hoje está tendo uma onda de muita gente, vou fazer medicina porque eu não tenho ideia do que eu faço, ou por grana, e vamos jogar claro aqui, falar a verdade. Tem muita gente que pensa em juiz por status, por ter uma garantia de vida, né? Poxa, eu vou ter uma garantia de salário até eu morrer, ninguém vai me tirar daqui, mais ou menos isso. Então, você acha que quem deveria se tornar um juiz? Você fala um cara que gosta muito de ler, um cara que tem certa aptidão de comunicação, como você vê isso? Perfeito. Algumas capacidades têm que ser identificadas para poder exercer o cargo de juiz, sem sombra de dúvida, né? O concurso público, por ele fazer 4 fases, como a gente estava conversando, 5 fases contando os títulos, ele já dá uma boa selecionada em quem vai exercer o cargo de juiz. Sem sombra de dúvida, tem que ser uma pessoa que tenha prazer em ler, porque o estudar é ler, seja nos livros, seja num tablet, seja num computador, seja em qualquer espaço, ele tem que ter acesso à leitura. Tem que ler, ele tem que saber se expressar muito bem. E isso pode ser desenvolvido, com certeza. A expressão ele pode desenvolver, a sua oratória ele pode desenvolver. Então, penso eu que hoje, para exercer o cargo de magistrado, o que me levou a ser juiz? Né? Todo mundo fala, ninguém nasce juiz, né? É uma construção do ser humano. Né? No meu caso, tem um histórico de vida e de familiar em cima disso. Eu sou filho de juiz? Não, eu não sou filho de juiz. Mas eu sou filho de servidor público. E por incrível que pareça, o caminhar do meu pai no serviço público eu acompanhei muito de perto. Porque ele não era servidor público quando eu nasci. Ele foi passar no concurso público em 98, eu já tinha 14 anos. Então eu acompanhei o ritmo de estudos do meu pai dentro de casa. Então eu falo que o concurso público entrou na minha vida exatamente aos 10 anos aproximadamente, quando meu pai falou, olha, eu preciso mudar de carreira, minha carreira não está conseguindo sustentar, meu pai é engenheiro eletricista de formação, a minha carreira não está conseguindo sustentar a minha família, com 2 filhos, esposa, e ele passou a estudar para o concurso. Então ele almoçava em casa todos os dias e ele deixou de almoçar em casa para estudar na empresa onde ele trabalhava. Ele levava um sanduíche e estudava lá. E eu brinco que meu pai passou em 3º lugar no concurso, porque no último mês antes do concurso ele decidiu estudar meia hora por dia. Se ele estudasse 45 minutos, ele tinha passado em primeiro. Eu brinco muito com esse aspecto. Então, logo em seguida eu vi meu pai passar no concurso público e eu vi o quanto a nossa vida mudou com a aprovação dele no concurso público. Hoje ele é aposentado, auditor fiscal da Receita Federal. Logo em seguida, minha irmã também começou a estudar para concurso público. Eu acho que isso ficou arraigado na família, né? De ter convivido com um pai que se preparou para o concurso público. A minha irmã também estudou para o concurso público e logo em seguida passou também. Meu pai brinca, mas tu podia ter escolhido um concurso mais fácil, né? Tu foi escolher justo um dos mais difíceis para passar. Eu gosto de grandes desafios. E, sim, a dedicação. Antes de mais nada, Renato Russo tinha razão, disciplina é liberdade. Disciplina, antes de mais nada, é liberdade. Se você consegue criar a tua disciplina de estudo hoje para um concurso da magistratura, você precisa de 6 a 8 horas de estudo por dia, de segunda a segunda. Você não passa num concurso desse por sorte. Por quê? Porque nós temos 4 fases. Você pode ter a sorte de, na primeira fase, você chutar, ter um chute qualificado e conseguir passar por sorte naquela fase. Mas a partir do momento que você tem que fazer 10 questões dissertativas, tem que fazer uma sentença, tem que fazer uma prova oral, não existe mais sorte. Não estamos falando de sorte. Então é dedicação, disciplina, e uma vez um desembargador falou para mim, bunda quadrada. Senta a bunda na cadeira e vai estudar. Isso aí até para minha idade, né? O pessoal que está prestando vestibular não tem muito segredo, não. Exatamente. E Marcel, para a gente finalizar a nossa entrevista aqui, o que você faria se você tivesse 18 anos novamente? Hoje, o que eu faria se eu tivesse 18 anos? Uma startup. Sem sombra de dúvidas, eu iria para algum ambiente digital, com certeza digital, e eu não preciso ter 18 anos para isso. Com 36 anos eu já estou fazendo e acompanho que virá novidades. Caraca, eu não esperava por essa. Então esse foi o episódio de hoje, pessoal. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal e comenta, e até a próxima. Grande abraço.